Olá, bom dia, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui fazendo um vídeo com vocês. Estamos no começo do mês de novembro, estamos nos aproximando do final de ano. E eu queria fazer uma pergunta para você. Será que você não tem fugido das suas responsabilidades como filho de Deus? Tenho aqui um texto que todo mundo conhece. Quem não conhece depois vai conhecer se tiver uma Bíblia em casa. Leia Jonas, capítulo 1, verso do 1 ao 3. Né? Sim, quero falar de Jonas, mas também quero fazer um paralelo com os nossos dias. Hoje, muitas pessoas estão fugindo da presença de Deus. Estão fugindo dos seus compromissos com a palavra de Deus, com as coisas que Deus manda fazer. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar uns aos outros. Mas o que a humanidade tem feito é odiar uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos consolar aqueles que choram. Mas nós temos odiado aqueles que choram. Ela também diz que nós temos que chorar com os que choram. E nós não estamos fazendo isso. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram. Mas nós estamos ficando com ódio daqueles que se alegram. Nós estamos invertendo a palavra de Deus. E aí temos dois textos aqui que podem provar que as pessoas estão longe da presença de Deus, né? Jonas, Deus mandou que ele fosse para Nínive para pregar aquelas pessoas, aquela cidade, né, aquele povo, a sua palavra, uma palavra de arrependimento. Mas Jonas, conhecendo o coração daquelas pessoas, ele fugiu para outro lado, ele foi para Tarsis. Ele falou, vou fugir da presença de Deus. E muitas vezes nós também temos fugido da presença de Deus. Fugido da presença do Senhor. Muitas vezes Ele já nos direciona através da sua palavra o que nós temos que fazer. Mas nós sempre fazemos o contrário, né? Aí eu quero levar um texto para você que diz lá em Mateus 9,37, que diz assim, né? Jesus falando, né? A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os ceifeiros. Né? E aí eu tenho um outro texto, né, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, que diz assim, por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por que será que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem? Aqui está falando da Santa Ceia. Está falando daquelas pessoas que perderam o foco do compromisso da palavra de Deus. Pessoas que deveriam estar firmados na palavra, mas têm se desviado do caminho. Jesus diz que Ele é o único caminho, verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único caminho. Mas nós temos desviado os nossos pés dos caminhos, temos nos afastado da verdade, temos nos abstido de tudo que diz santidade. Está na hora de retornarmos à palavra de Deus. Está na hora de retornarmos ou de voltarmos aos caminhos do Senhor. Né? Nós temos que fazer como Deus diz. Volte, volte. Né? Não fuja, não seja um fujão. Não seja aquele que se afasta daquilo que você foi enviado. Né? Imagine se Filipe tivesse se afastado daquilo para que Deus tivesse o usado, né? Ele estava em Samaria pregando o evangelho para aquela cidade e milhares de pessoas já tinham se convertido. Mas o Espírito Santo trouxe uma voz ali no seu coração, né? E ele ouviu, ó, agora você vai deixar tudo isso aí, esse monte de gente que você está ganhando, e você vai para o deserto. E lá no deserto vai acontecer uma coisa legal. E ele imediatamente parou tudo que ele estava fazendo, e ele poderia fugir também, porque ele estava ganhando muitas pessoas para Jesus, né? Através da palavra de Jesus. Mas não, ele ouviu a voz do Espírito Santo e ele foi para o deserto, sem questionar, sabendo que tudo o que ele estava fazendo estava sendo direcionado pelo Espírito. E ao chegar no deserto, ele viu uma carruagem passando e um homem com a escritura lendo o livro de Isaías. E ele pega e começa a correr ao lado do carro, né, e pergunta para aquele homem se ele sabia sobre quem estava falando o livro. E ele disse, eu sei que está falando de uma pessoa, mas eu não sei quem é essa pessoa. E ele falou assim, eu posso falar para você quem é? E o rapaz, o homem, né, o eunuco, chamou ele para subir aquele carro.
E aquele homem era um homem de suma importância para o ministério da palavra de Deus naquele momento, porque era um homem de uma outra cidade, de um outro país, um homem que ia levar a palavra de Deus, ia ser divulgada a palavra naquele lugar. Este homem era etíope, africano, né? Ele era um servo da rainha Candace que cuidava dos seus tesouros. E aquele homem ouviu a palavra de Deus e ainda perguntou para Filipe se ele podia ser batizado, porque ele cria agora em Jesus Cristo. E eu creio que aquele homem foi alvo, da misericórdia do Senhor, e aquele homem depois teve também um chamado. E aquele homem cumpriu o seu chamado, porque a Etiópia foi onde começou o celeiro cristão do mundo desconhecido para eles então. E aquele virou um celeiro de missionários por muitos e muitos anos. E se aquele homem, o Filipe, não tivesse ouvido, mas tivesse feito como Jonas, fugido da presença de Deus, aquele homem não teria sido alcançado. Mudemos as nossas situações, paramos de fugir, busque a presença do Senhor, faça algo na sua igreja. Se você está sentado no banco, procure alguém para que você possa trabalhar. Procure o diaconato, procure a intercessão, o pessoal que faz a limpeza da igreja, ok? Se mova, busque a presença do Senhor, fale para alguém hoje de Jesus, dê um abraço, dê um bom dia, fale do amor de Deus, mande um versículo bíblico nas mídias sociais, ok? Deus te abençoe, que o Senhor venha te capacitar e que esse mês seja um mês abençoado na sua vida. Ok? Eu sou o pastor Rogel, da Igreja Apostólica Nações Restauradas. Ok? Venha nos visitar. Avenida Rotary, número 2135, no Parque Luiza, no Embu das Artes. Ok? Você será bem recebido. Em nome de Jesus. Deus abençoe.